O de hoje é Pablo Marçal, do PRTB. Amanhã, a vez de Marina Helena, do Novo. Na quinta-feira, Tabata Amaral, do PSB. E na sexta-feira, Ricardo Nunes, do MDB. Os candidatos Guilherme Boulos, do PSOL, e José Luiz da Atena, do PSDB, foram convidados, mas não aceitaram participar. Bom dia a todos. Da Atena e Boulos, Arregões, sempre correndo da verdade, sempre correndo de um bom jornalismo. É uma pena não tê-los aqui para vocês só responderem a verdade, né? Não tem como ser combinado aqui. Nos lugares combinados, vocês vão com tranquilidade, né? Já arregaram 2 vezes e vão arregar mais vezes, quantas vezes forem necessárias, se um veículo como esse aqui, que é imparcial, convidarem vocês. Parabéns aí por serem arregões. Eu não me considero mais preparado da cidade, mas entre os que estão na disputa, é até vergonhoso falar que eu estou disputando com alguém, né? Eu sei que tem gente mais capacitada que eu nessa cidade, que entende mais da cidade que eu, mas não tem a coragem, não aguenta o tranco, não tem inteligência emocional para aguentar esse tanto de bandido, não tem coragem de falar a verdade, sempre com o rabo preso, desculpa a expressão, com alguém. O Lula tá para morrer já, com 80 anos de idade. Não faz sentido, né? O brasileiro vive a média de 74, você já sabe que ele tá indo muito bem aí, passando do tempo. Então eu não quero ver isso acontecendo, eu não quero que uma serpente seja levantada aqui para governar esse país, não tem chance. Agora, entre os candidatos que estão aí, eu tenho até vergonha de falar que eu tenho competidores. É um adolescente, para-choque de comunista, você olha para o outro lado, é um invasor de propriedade privada, depredador de patrimônio público, institucionalizador de peculato, que é o artigo 312 do Código Penal. Você olha para um fanfarrão que fica brigando com o PCC pela televisão, e é valentão e quebrou regra no debate para querer dar um tapa na minha cara, mas não foi homem suficiente, você vê um nível completamente desqualificado. E o meu respeito absoluto ao presidente Bolsonaro, o qual eu falo direto com ele. Ele troca muita mensagem pelo WhatsApp, ele sabe o respeito que eu tenho por ele. O fato dele ter preterido o Salles mostrou um sinal que ele não está nessa eleição de São Paulo. Ele ainda não se posicionou, apesar de ter o vice, né, que é o Melo, que para mim, na minha avaliação, conhecendo o Bolsonaro e conhecendo o enredo político aqui do estado de São Paulo, Bolsonaro tirou uma granada e tirou o pino e deu na mão do Ricardo. O Ricardo não sabe o que fazer com isso. Se quiser continuar do jeito que está, vota no Bananinha, que não consegue mostrar perfil. Eu que entendo de gente, ele não tem perfil para prefeito. E eu vou te falar, se eu não tivesse essa disputa agora, o Boulos ia esmagar o Bananinha com a máquina federal, esmagar o Banana. Como eu vi que isso poderia acontecer, eu tive que parar o que eu estava fazendo para entrar nessa eleição de última hora. Não iria entrar nessa eleição. Mesmo o Tarcísio tentando levantar um defunto, que é o Nunes, o Tarcísio está fazendo isso. O Tarcísio, todos os dias, ele tenta levantar um defunto chamado Nunes. Não tem como. Eles já fizeram um visagismo no Nunes para ver se ele parece um cara da hora. Ele está falando grosso agora. Ele ontem na Roda Viva foi espetacular com 9 mil pessoas na Roda Viva. Quando eu fui lá, acho que tinha 500 mil pessoas de pico. E ele com 9 mil pessoas rodando e conclamando os jornalistas. Eu vou até mostrar o jeito que foi. Vocês têm que me ajudar. O Marçal não vai sentar na cadeira de prefeito. Parecia um Minion ali. Ô Banana, chegou o fim do seu governo. Você não tem nenhuma chance. Já acabou. Sábado agora, dia 7 de setembro, o senhor esteve aqui no ato da Avenida Paulista, que tinha, entre uma das pautas, o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Dá para concluir, é correto dizer que, já que o senhor compareceu a esse ato, o senhor é favorável ao impedimento do ministro ou não? O 7 de setembro é o dia da independência. E aconteceu de forma vergonhosa, lá em Brasília, o Lula não tinha ninguém na rua. Né, pagou não, né? Deve forçar alguns servidores para participar ali naquela avenida e ficar gritando. Foi horrível o que você fez ali. Lula, você sabe que você não tem um povo. Ao contrário do Lula, o Bolsonaro estava com o povo. Eu deixei bem claro, né, que seria uma surpresa, porque eu estava em El Salvador. Não daria para chegar no horário, eu me esforcei ao máximo, porque a noite inteira voando. E aí eu cheguei às 15 horas. Saí correndo dentro do aeroporto de Guarulhos, peguei um helicóptero, pousei na Paulista, fui correndo 5 quadras, infelizmente cheguei com o Bolsonaro falando obrigado. Nós temos mais de 200 anos de independência, mas não estamos independentes de comunistas, de ladrão, de ideologia de gênero, de abortistas, de gente erotizando criança na escola, de abusos do poder judiciário. Nós temos mais de 15 mil juízes nesse país e a gente tem uma parcela
assustadora de juízes que estão comprometidos com causas e militâncias. A Corte Suprema está politizada e agora o candidato à Prefeitura de São Paulo não vai emitir opinião. Quem vai emitir opinião é o jurista Pablo Marçal. A Corte do Supremo Tribunal Federal precisa colocar um pé no freio e parar com essa politização que foi construída nesses últimos anos. Então, eu sou a favor de toda investigação contra qualquer ato. Nunca me coloquei contra isso. Eu sou um jurista e a minha posição é muito simples. Qualquer ato do Alexandre de Moraes e qualquer outro ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser apurado e investigado. E acabou. Agora, quem tem a competência para julgar isso é o Senado Federal, que eu vi que o Pacheco recebeu isso ontem. Agora, ele tem que ser homem para tocar isso. Eu duvido que ele, com tanto comprometimento que ele tem pessoal na vida dele, que eu acho que ele depende muito a favor do judiciário, eu duvido que ele vai fazer isso. Isso que abusa de autoridade, então, não é? Se você precisa, tem que fazer o quê? Tem que fazer o instrumento. Não, ontem não é a Câmara... preciso, o país precisa. Então, chegou na mão de quem ontem? Do Pacheco, está na mão dele. Agora ele tem que ser homem para fazer o que os deputados estão falando. Mas eu posso começar pelo Barroso, ele pode simplesmente revogar essa portaria. Então, é o presidente da você Corte. tem o número dele? Vamos ligar para ele. Eu tenho aqui, ó, vou achar o número dele rapidinho e vou ligar para ele. Podemos Vamos ligar agora, o que o senhor acha? Vamos pegar o número dele. O que isso vai mudar com o candidato à prefeitura mandar revogar? Você está no inquérito também? Não estou no inquérito. E também, se eu tivesse, não é o problema. A questão tá, vamos lá. Você pediu minha opinião, eu dei. Eu preciso das questões práticas. A questão prática é isso. Eu tenho uma decisão do Supremo que interfere, por exemplo, na rua de São Paulo, de qualquer cidade. Agora vamos para a segunda pergunta, então, que a primeira já foi respondida. Um governo de esquerda não quer criar emprego. Ele quer te manter sem prosperar. É a prova. Ninguém fez você prosperar até hoje, nenhum governo de esquerda. É mentira, porque eu já fui de escola pública, eu já caí nessa conversa, já acreditei no Lula, inclusive. Eu já fui de partido de esquerda, porque eu não consegui entrar em nenhum. Esse povo é tudo mentiroso, esse povo não serve pra nada. E faz um M aí, e é 28. Você, na cidade de São Paulo, sabe que R$1 bilhão está sendo destinado para nada? Isso tem que ser apurado e colocar a gente na cadeia, não faz sentido. O padre lança leite, ele sabe que ele fica usando aquilo ali pra politicagem. O Adalberto falou... mas o Estado tem 120 dias, então apresentou a solução. Não apresentou? Vamos voltar. Então, não temos solução. O que você pode fazer? A gente vai ter que... Se isso aqui fosse uma monarquia, já estava resolvido, porque qualquer um não ia deixar. Agora é uma democracia. Democracia é tripartida. É tripartida, mas o auxiliar da justiça, que está lá no artigo 133. Candidato, conversar não resolve, tem que fazer. Então, tem que fazer. Não, mas tem que conversar com o ministro que dá a decisão democrática. Tem que ir lá, mas tem que ir. Ué. E a dele vale sobre qualquer outra decisão. E tem que ir Todo o sistema político foi completamente vilipendiado por decisões do Supremo Tribunal Federal. Porque um Congresso Nacional não está assumindo o papel dele. Aí faz o quê? Dá o poder de legislar para o STF. O sistema tripartido de poder é um sistema de freios e contrapesos. Sim. Se tiver uma pessoa maluca na presidência, você já desregulou o sistema de freio e contrapeso. Se você tem um Congresso Nacional que é enrolado até o pescoço, na figura dos presidentes, inclusive, vocês fiquem de olho na troca da presidência agora. Vai trocar a presidência do Senado e da Câmara dos Deputados. Quem é essa pessoa? Fique de olho, porque essa é a decisão que o povo tem que ficar assistindo. Só para você entender, a Dilma Rousseff, ela tomou mais de 50 processos de impeachment e todos foram engavetados. Mas no dia que ela arrumou uma briga com o Eduardo Cunha, ela caiu. E a discussão dos dois para saber quem era o mais idiota, qual era a discussão? Vamos ver quem cai primeiro. Os dois caíram, os dois. Deixa eu te ensinar uma coisa, você que é povo. Abra seus olhos na troca de presidência das duas casas legislativas agora. E eu vou valendo o que você quiser. Todo mundo que está cotado para assumir a presidência, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados, está enrolado até o pescoço com processos judiciais. Os senhores estavam aqui em cima do caminhão, que é a solução que você tem hoje. Ótimo, só que só tem 1, 2, 3, 4, 5, nós precisamos, são 513 deputados e 81 senadores. Você acha que esse era o momento de estar em cima desse caminhão? O caminhão não resolve lá no parlamento. Mas eu tenho que fazer alguma manifestação. Se tivesse 100 milhões de pessoas na rua... a viagem para, por exemplo, a El Salvador? Não, isso aí eu estou numa campanha política. Eu não tenho que fazer isso, eu não sei o que você está pegando nisso, só que o detalhe... Não estou pegando, eu estou pegando a realidade brasileira. Você tem que ir lá para a porta do parlamento agora. Você que está pedindo isso. Não, eu estou te falando. Não, prefeito. A solução está no parlamento. O prefeito da cidade é da cidade. Não, vamos lá não, já estamos voltando. Presta atenção. Não, deixa eu responder. Seguinte, a pressão aconteceu dia 7. Primeiro? Deixa eu terminar a resposta. Tá bom, então vai lá. Vamos lá. Eu vou lhe dar esse tempo. Vamos lá. Obrigado por você ter me dado esse tempo. Aqui. Nossa, que bom que você me deu tempo. Eu já estava com tempo. Não, mas eu estava fazendo a pergunta. Não, você está atrapalhando a resposta. Aí não vai ter tempo para nada se a gente ficar nessa. Então, deixa eu terminar. Então vamos lá. Você... Não, eu já estou à vontade. É o seguinte, só um pouquinho. Eu tenho hoje um poder que está sobre os outros. O que acontece? Nós precisamos, se é isso que você está querendo fazer, a gente tem que ir lá para o parlamento hoje, agora.
Hoje é que dia? Não está agindo. É terça-feira? Hoje é terça? Terça-feira. Então, é lá, ó, o expediente dos deputados tem que marcar e pôr pressão lá. Sim. É só isso. Está na mão deles. Quem tem competência para fazer isso não é um jornalista, não é um candidato a prefeito. Você não entendeu isso até agora. É o parlamento. O parlamento está tão fraco que está precisando de um jornalista cobrar um candidato à prefeitura para resolver um problema. Candidato. O parlamento está fraco. O parlamento precisa de força. Para quê? Convoque as pessoas na porta do parlamento. São 513 deputados. E aqui vai um recado. Parlamentares, políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal só tem medo do povo. Ninguém afina para nada, nem para cadeia, nem para nenhum tipo de ameaça, mas o povo. Se vocês realmente querem fazer isso, tem que ir para a porta do parlamento e pôr pressão naqueles 513 deputados, que o parlamento já baixou a cervical faz muito tempo. Sim. É aí que está a verdade. Acho que sim. Nosso Código Penal, agora é o jurista falando, nosso Código Penal é de 1943, ou 41, 43. Esse Código Penal precisa ser refeito. As pessoas precisam respeitar. Se não tiver punição no país, ninguém vai respeitar as leis. O Lula, por exemplo, é um cara que foi punido e despunido. Tá tudo certo. Tá aí na presidência da República. A gente perdoa ladrão, mas a gente não perdoa traidor, né? Você sabe do que eu tô falando. Se vocês não se posicionarem, a gente vai ficar curvando para bandido. Aí você vai ver um cara que é envolvido com o PCC igual o Ricardo Nunes falar que eu tenho alguma ligação. Eu nunca vi esse povo na minha vida, nem sei quem é esse povo. A maioria das pessoas que querem cometer um crime, o que ela faz? Ela rouba uma moto para depois fazer isso. Então, a gente vai fechar um cerco, vai ser um anticrime que vai acontecer aqui em São Paulo. Você vai ficar assustado com o que o xerife vai fazer. Inclusive, o Boulos não vai poder nem andar aqui, senão vai ser preso. Não sei se dá para dar um foco aí, ó. Com 2 bilhões de visualizações. Tentaram me derrubar, eu caí pra cima. 2 bi, eu nunca vi isso aqui na minha vida inteira. O senhor está sofrendo também muitas direito de resposta nas suas redes sociais. Já várias vezes eu vi o Boulos aparecendo na sua... Invasor, ué. Vazou, vai invadir o Instagram de todo mundo. Ele recebeu uma ordem judicial. Mas é invasor. Como o senhor explica isso? Porque assim, foram várias decisões contrárias ao senhor. Mas não tem problema nenhum. Pode invadir aí, já que você não tem audiência, eu te dou um pouquinho de audiência. Comedor de açúcar. Vou dar os parabéns para vocês. Eu gosto de baixaria também, porque eu já fui pobre gosto de baixaria. Eu tô em qualquer jogo que você quiser. Só que a grande verdade é, existe o dia da vingança no dia 6 de outubro. Vocês têm a chance de ter uma pessoa que é esforçada, alguém que é verdadeiro, alguém que não arrega, alguém que não nega o que fez. Eu sou uma pessoa que você não vai me ver errando 2 vezes na mesma coisa. Então eu quero pedir seu voto no 28. Você que é fora de São Paulo, você pode ajudar pedindo voto aqui. Vocês podem vir nos últimos dias também, vamos fazer uma invasão aqui na cidade de São Paulo, sabe de quê? De gente do bem, para entrar na cabeça de stand comunista e tirar essa mentira, dessa esperança que nunca vai vir. Você não vai morar em casa de lata, você não vai ficar em... Faz o M! Obrigado pela presença mais uma vez, pela entrevista. Boa tarde. Tamo junto. Chegamos ao fim dessa, que foi a primeira, tá, gente? Só a primeira entrevista da série de sabatinas da Oeste com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Hoje tivemos a presença de Pablo Marçal, do PRTB, e agradeço também aos parceiros que estarão comigo ao longo de toda a semana. Pela ordem aqui, Branca Nunes, diretora de redação da